Está aqui no livro de Isaías, capítulo 54. Abra sua Bíblia, Isaías, capítulo 54. Eu liguei meu equipamento aqui que eu quero transmitir essa mensagem ao vivo para esses quase 40 mil pessoas que nos acompanham e também para todas as pessoas do ministério, que eu creio ser uma mensagem muito especial e muito importante nessa abertura do jejum. No capítulo 54 do profeta Isaías, é uma passagem que nós conhecemos muito bem. Diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deixa a luz. Exulta com alegre canto, exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Tremendo, não? O Santo de Israel é o teu Redentor. No versículo 5 diz assim: porque o teu marido é o teu Criador, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Curve sua cabeça um instante. Deus e Espírito Santo, louvado seja o teu nome por mais essa noite, abertura do jejum de 21 dias, que minhas mãos sejam as tuas mãos, meus pés sejam os teus pés, e teus pés sejam os meus pés. Que o meu coração seja o teu coração e o teu coração seja o meu coração, que a minha mente seja a tua mente, que a tua mente seja a minha mente. Pai, se o Senhor precisa de um corpo para se expressar, aqui estou eu como sacrifício vivo e santo. Nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Eu sei que você sabe que os profetas viveram um momento de muita dificuldade. Muita dificuldade. O profeta é aquele que fala aquilo que Deus quer falar com o seu povo. O profeta é aquele que traz a voz de Deus. Entretanto, os profetas sempre sofreram muito. Muito mesmo. João Batista tinha que usar roupa de pele de ovelha, porque em várias ocasiões ele era apedrejado. E aquela roupa de pele de ovelhas, ela amortecia as pedradas que o profeta levava. A vida de um profeta não era fácil. O profeta Jeremias foi colocado num poço por causa das palavras de Deus. O profeta Isaías andou nu por um bom tempo. O profeta Oséias teve que casar com a prostituta para mostrar a situação que o povo se encontrava. Então, os profetas sempre sofreram muito.
Porque o profeta, na maioria das ocasiões, ele vai na contramão de Deus. Por outro lado, a Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando Elias chega na casa daquela mulher viúva, aquela mulher pede a água, e o profeta pede àquela mulher a água e a última refeição que ela tinha em casa. E quando o profeta percebe que ela resolveu obedecer, oferecendo a água, ele diz: traz também uma comida. Ela disse: é a última refeição que a gente tem, mas tudo bem. E quando ela trouxe aquele bolo, é raro a gente ouvir assim diz o Senhor. Quando aquela mulher trouxe aquele bolo, ele liberou a palavra e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, enquanto a seca durar, não vai faltar farinha na sua barrica e nem azeite na sua botija. Porque ela creu no profeta e sustentou o profeta. Na verdade, aquela mulher é um tipo da igreja dos últimos dias, a igreja do avivamento, que sustenta a voz profética. Ela disse consigo mesmo: eu posso até morrer, mas o meu profeta não pode morrer. Eu posso morrer, porque se eu morrer, o meu profeta vai me ressuscitar, como aconteceu com o filhinho dela, que morreu, e o profeta foi lá e ressuscitou seu filho. Assim diz o Senhor: enquanto a seca durar, não vai faltar azeite e nem farinha. E durante 3 anos e 6 meses, as pessoas faziam fila na porta daquela mulher, pedindo um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, porque só na casa dela é que tinha abundância, porque ela creu no profeta. E Deus honrou aquela mulher, abençoando de uma maneira extraordinária. Aliás, a Bíblia diz que quem recebe profeta, com honra de profeta, tem galardão de profeta. E é algo que muitas pessoas estão esquecendo. Honrar o profeta quando ele é profeta. Isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Mas onde Jesus era honrado, o milagre acontecia. Na casa de Lázaro, Lázaro estava morto há 4 dias, e Jesus foi lá e ressuscitou a Lázaro, porque Jesus era bem aceito. As pessoas amavam quando Jesus chegava. Isso é lindo, é maravilhoso. A recompensa da honra. Recompensa da honra. Então nós vemos aqui uma passagem em que, a meu ver, quando o profeta Isaías começou a profetizar isso, as pessoas começaram a se perguntar: o profeta Isaías enlouqueceu, ficou doido agora, porque Jerusalém está arrasada, a Babilônia entrou aqui, acabou com a gente, acabou com a nossa cidade, acabou com a nossa nação. Isaías vem falando sobre essas coisas, porque o profeta vê sempre além. O profeta vê aquilo que o povo não vê. Principalmente profetas que têm muita intimidade com Deus. E talvez as pessoas se perguntavam: como é que a gente vai cantar de alegria? Como é que a gente vai exultar com alegre canto, se nós estamos nessa situação? Situação caótica, adversa, estamos passando necessidade, passando fome. Para vocês terem uma ideia, quando Samaria foi cercada, eles cozinhavam os próprios filhos e comiam. E o profeta Isaías vem mandando o pessoal cantar de alegria numa situação caótica. Mas é porque o profeta vê o que o povo não vê. Nos dias de Jeremias, ele só chorava, enquanto o povo estava celebrando, dançando e se alegrando, e Jeremias chorando dentro de si, porque ele estava vendo 70 anos de cativeiro. E o povo não via isso. Eles desejaram a morte
de Jeremias. Colocaram Jeremias num poço cheio de lama, fedorento, Jeremias lá, no meio da lama, porque ele proclamava a palavra de Deus. Então é esse quadro aqui que nós estamos pintando, de que Isaías está no meio do caos falando sobre coisas boas. Porque isso é consequência de quem vive pela fé. Mesmo no caos, ele vai declarar coisas boas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Esse é o profeta Abacuque. Ele foi mais além disso. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos séculos, e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Tremendo isso aí. Porque o profeta vê o que o povo não vê. E foi por causa dessa visão de ver o que o povo não vê, que há 11 anos atrás eu vim em socorro da sua igreja. Eu sei que você conhece essa história. Você que está aqui desde o começo. Vocês pegaram um ônibus, foram lá na igreja da Vila da Penha nos pedir ajuda. E nós viemos aqui, mandamos vários pastores da igreja mãe. Você tem uma igreja mãe. Mandamos vários pastores, investimos dinheiro aqui, porque eu estava vendo o que eu estou vendo hoje. Estava vendo uma igreja grande, uma igreja forte, uma igreja que cumpre o chamado de Deus, uma igreja que faz a diferença. Nós pegamos vocês no caos. Pagamos o preço para ver o que nós estamos vendo hoje. Porque o profeta é assim, ele vê o que o povo não consegue ver. E sabe qual foi o versículo que Deus me deu? Preserva a vida daqueles que estão para morrer. E você que está aí desde o início, se você fizer uma leitura futura, você vai ver quantas coisas poderosas Deus fez aqui no seu meio. Ah, irmãos, eu me lembro o dia que vocês saíram da escola. Eu vinha tomado de emoção. Quando nós colocamos os pés aqui, foi uma choradeira, foi um negócio tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo. Eu nunca mais vou esquecer desse dia. E a igreja avançando, 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 e não parou por aí. Deus quer muito mais. E talvez seja essa a razão pela qual nós estamos aqui, como avô de vocês, para lhes dizer que é possível alcançar muito mais de Deus, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Eu estou aqui porque eu te amo. Eu amo essa igreja. Minha vida é de Deus, minha família é de Deus, o ministério é de Deus. Milhares de pessoas, olha, me perdoe, não estou querendo dar carteirada em você. Milhares de pessoas desejariam receber o que vocês estão recebendo. A minha presença aqui. Não que eu sou nada, é além de mim. Eu sou pó, sou um simples servo de Deus, mas Deus colocou um depósito de revelação e de autoridade na minha vida. Essa última conferência do MDA que eu preguei, as pessoas foram levadas para casa no colo, bêbadas do Espírito Santo. Aí o pastor Roland está aí como testemunha. O pastor não conseguia subir em cima do púlpito, tamanha glória de Deus. Quando ele subiu, ele caiu no chão. Deus colocou uma unção, autoridade espiritual sobre a minha vida. E feliz é aquele que andar do nosso lado. Volto a dizer, não que eu sou alguma coisa, eu sou um simples servo de Deus, que amo o Senhor e a minha vida é dele. E onde eu prego tem sinais e maravilhas. A glória de Deus vem mesmo, lugares que eu tenho pregado, que as pessoas veem Jesus do meu lado. Eu quero é Deus, eu amo o Senhor, eu amo a igreja, eu amo a família de Deus, e não vou aceitar que o diabo venha contra nós. Quem és tu, Golias? Quem és tu para afrontar o exército do Deus vivo? E eu quero ter a chance de pregar para vocês, no final do jejum, sobre espíritos enganadores.
É uma mensagem poderosa, que onde eu tenho ministrado tem uma revolução. Pessoas caem endemoniadas pelo chão, se ela é uma brecha para o diabo agir. Eu quero no final do jejum pregar para vocês sobre isso. Espíritos enganadores. Como é que eles agem? O nosso inimigo é invisível. Não é fácil lutar contra um inimigo invisível. Mas ele é invisível. E ele usa toda uma estratégia para jogar uns contra os outros. Um fala mal do outro. E o diabo entra mesmo. Então eu quero ter a chance de pregar para vocês no final do jejum. Esse não é o nosso assunto. Nós estamos aqui em Isaías 54. Olha que história linda. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Esse era o estado de Israel. Uma situação caótica. Muitos maridos foram assassinados, muitas mulheres foram assassinadas pelos babilônicos. Eles estavam numa crise impressionante. E o profeta, ele vem para reanimar o coração do povo. O profeta vem para honrar as lideranças. O que nós fizemos aqui na primeira mensagem? Honramos a liderança da sua igreja. Ungimos as mãos dos seus pastores, seus supervisores. Falamos sobre o poder da unidade, quando nós estamos em unidade. O que acontece com a igreja que está em unidade? Quais os benefícios de uma igreja em unidade? Na segunda mensagem, continuamos a mesma história. Chamamos todos os líderes, falamos, vocês são os nossos heróis. Vocês que estão lidando lá com o povo, são pastores com P minúsculo, cuidando das pessoas. Levantamos nossas mãos, cantamos, eu sei que foi pago um alto preço. Foi lindo lá na internet, está lá esse vídeo. Com que objetivo? Para fortalecer, para te abençoar, para te honrar, para te dizer que é possível vencer os obstáculos. É na época da crise que nós conhecemos a igreja verdadeira. O apóstolo Paulo disse que você pode construir uma igreja com 6 tipos de materiais: madeira, feno, palha, ouro, prata e pedras preciosas. Mas veja, cada um como edifica. Se edificou com palha, quando vem o fogo, não sobra nada. Se edificou com madeira, quando vem o fogo, não sobra nada. Mas se você edificou com ouro, o que é ouro? Natureza de Deus. O que é a prata? Redenção, Jesus. O que é a pedra preciosa? O mover do Espírito Santo. Quando uma igreja é construída sobre ouro, natureza, caráter de Cristo, vida de Deus, quando vem a prova, ela fica mais valorizada ainda. Não é assim que acontece com o ouro? Quando você passa o ouro pelo fogo, que tira a impureza, ela fica mais valorizada. Um crente que tem raízes numa igreja, ele é conhecido na época da crise. Se na época da crise ele bate em retirada, é porque Deus não plantou ele ali naquela igreja, porque ele vai até o final. Porque a igreja, ele congrega ali e ele tem raízes naquela igreja local. É muito fácil beber quando tem muita água. Quero ver beber quando tem pouca água. E nem todo mundo quer beber quando tem pouca água. Se tem pouca água, precisamos reclamar com quem ministra água. Lá em Refidim, em Êxodo 17, o Senhor deu água para quase 2 milhões de pessoas. Então esse aqui é o quadro. No meio desse quadro, pera lá, eu acho que o profeta agora endoidou de vez. Porque ele diz aqui no versículo 2 do capítulo 54, alarga o espaço da tua tenda. Espera lá. Estenda-se o todo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Espera lá, profeta Isaías. Acho que você bebeu demais hoje, bebeu muito vinho, está bêbado, está doido. Como no momento de caos, o profeta diz, alarga o espaço da tua tenda. Vocês lembram onde vocês começaram? Lembram? Uma lojinha pequena, lembra? E nós estávamos sonhando com lugar maior, com lugar maior, com lugar maior. No nosso caso lá no Irajá, era um lugarzinho pequenininho. Quando encheu, eu já estava pensando no lugar maior. Nós temos 3 espaços.
no imóvel que Deus deu para nós, que vale mais de 7 milhões de reais, talvez. Talvez muito mais. Deus nos deu. Nós agora estamos pensando em colocar um palco naquele pátio e fazer evento no Impacta para reunir milhares de pessoas ali dentro. Porque o profeta vê o que o povo não vê. Quando eu dizia, vamos construir esse espaço maior e tal, vamos começar a obra, o pessoal acho que me achava meio doido. Mas é o que está acontecendo com o profeta Isaías. Ele diz assim, alarga o espaço da tua tenda. Por quê? Porque ele está vendo um crescimento extraordinário. Ele está vendo uma unção de multiplicação vindo. Ele está vendo uma igreja obediente ao mandamento do Senhor, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Ele está vendo uma igreja que crê. Amém ou não amém? Amém. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Um profeta, ele vê além, ele vê além, ele vê além. Ele começa a ver as nações, ele começa a ver o crescimento da igreja, ele começa a ver coisas gloriosas, porque ele tem fé, porque ele anda com Deus. Quem anda com Deus é assim, é meio doido, meio pirado. E Isaías começa a dizer isso para o povo. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não impeças. Alarga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Tem uma imagem do tabernáculo aí nesse arquivo que eu dei? Dá para procurar para mim? Tem um arquivo aí, dá para projetar aqui, por favor? Aqui você tem a estaca. E você tem uma corda que segura essa lona que cobre o Santíssimo Lugar. Essa lona que cobre o Santíssimo Lugar tem a ver com cobertura. Quem é a sua cobertura? Quem é a cobertura das igrejas? É esse velho Caetano, de 68 anos de idade, que ainda hoje faz 9 horas de oração toda sexta-feira. A cobertura que você tem é de fogo. Nós oramos por vocês. Nós jejuamos 40 dias por vocês todos os anos. Então você não tem uma cobertura qualquer, você tem uma cobertura séria. Eu sou respeitado, minha família é respeitada em mais de 70 nações. Você não tem qualquer um apóstolo sobre a sua cobertura. Por quê? O verdadeiro líder é aquele que tem capacidade de suportar pressão. Eles pegavam uma estaca, enfiavam no chão e com a marreta. Pá! 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 E aquela estaca ia entrando na terra. E eles balançavam para ver se a estaca estava firme. Por quê? Porque a casa não pode cair. Não pode ficar sem cobertura. Por isso que eu estou lhes ensinando que o verdadeiro líder é aquele que tem capacidade de suportar pressão. Jesus suportou pressão. Jesus foi na cruz por causa do julgamento falso. Inventaram coisas erradas sobre a vida dele, mas ele assumiu. E ele ressuscitou porque ele era inocente. Um morto ressuscitou porque era inocente. É Deus o nosso juiz. E ele vai nos defender no horário certo, na hora certa e no tempo certo. Você diz amém? Amém. Então, primeiro eles mandavam a marreta na estaca. Por quê? Porque eles iam amarrar uma corda nessa estaca para segurar a cobertura. Tem a ver com os auxiliares, próximo da liderança principal da igreja. Você tem pastores firmes que passaram pela pressão, que passaram pelo meio do fogo. Quantos aqui tem carro? Para que serve o amortecedor no carro? Você vem a uma velocidade, passa num buraco fundo, pá! Quem é que sente as dores? O amortecedor. E você está numa boa ali dentro do carro. Liderança é isso. É segurar o impacto da pancada e ficar firme, todo mundo tranquilo aí. Isso é o verdadeiro líder. Então, essa estaca passou pela pressão, segura a cobertura. Porque tem gente aí embaixo. Isso é lindo, são lições preciosas.
É o que Isaías está declarando aqui. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não impeça, alonga tuas cordas, firma bem as tuas estacas. Por quê? Porque Deus quer trazer crescimento à igreja. Deus quer trazer multiplicação. E se essa casa não estiver bem firme em cima da rocha, o que vai acontecer quando vier a pressão? Lembra da parábola dos 2 fundamentos? Uma casa foi construída sobre a areia e outra sobre a rocha. E a onda veio para as duas. Qual que ficou de pé? Foi construída em cima da rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Ele é a minha rocha. Eu não me abalo. Ele é a minha rocha. Eu estou firme na rocha. E olha o profeta Isaías falando sobre essas questões. E o profeta Isaías chega a dizer que esse relacionamento de Deus com a gente é o relacionamento de marido e mulher. Oh, meu Deus! Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Não é lindo isso? É ou não é? Isso tem a ver com a família bem ajustada. E eu tenho a honra de lhes dizer que meus filhos nunca se envolveram com a lama desse mundo. Meus 2 filhos casaram virgem com moça virgem. Não que eu tenha alguma, como é que se chama a palavra? Isso, preconceito. Mas foi o que nós ensinamos para eles. Você viu o Tiago aqui ministrando louvor? Onde ele vai, o céu rasga mesmo e a unção de Deus vem. Porque ele sabe como buscar a música da eternidade. Eu ensinei meu filho a buscar a música da eternidade. Ele sabe como fazer isso. Ele adora e o céu rasga mesmo. Então, a minha maior credencial é a minha família. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então é esse quadro aí, no meio do caos, no meio da dor, da dificuldade, da luta, Isaías está falando, tem um tempo melhor, tem dias melhores, nós vamos chegar lá, Deus vai nos abençoar, nós vamos seguir em frente, nós vamos crescer, vamos multiplicar, vamos mudar a história dessa cidade. Só se joga pedra numa árvore que tem frutos. Ninguém é doido de jogar pedra numa árvore que não tem fruto. Joga-se pedra numa árvore que tem frutos. É ou não é, igreja? Eu quero concluir falando sobre essa palavrinha que tem aqui, ó. Não o impeças. Não o impeças. Está lá no versículo 2. Vai ser a conclusão da mensagem. Então a introdução foi esse cenário da tragédia que se encontrava em Israel. Pano de fundo foi o profeta Isaías e aquilo que ele ministrou. E o desenvolvimento da mensagem você já viu, agora estamos entrando na conclusão. Tem cabeça, tem meio e tem pé. Tem pé, tem meio e tem cabeça. Capítulo, uma história. Não o impeças. Quando eu aprendi teologia sistemática, me ensinaram uma coisa muito interessante. São pedras preciosas incrustadas dentro da Bíblia. Vou dar um exemplo. Lá em Gênesis 49, quando Jacó diz, a tua salvação espero, ó Senhor. Parece que aquilo está fora do contexto. Porque o Jacó vem avaliando ali os 12 filhos. Inclusive bateu forte no Rúben, que ele teve relação com Lia, que era sua concubina. E mandou firme em cima do Rúben. Mas no momento ele fala, parece que ele dá um respiro assim, fundo, a tua salvação espero, ó Senhor. O que ele viu? Ele viu a cruz do Calvário, ele viu Jesus que é a salvação, ele viu as boas novas, o Evangelho, mesmo sem estar no tempo, ele viu. Então, é isso. Eu estou te explicando para chegar nesse não o impeças. Em algumas traduções, talvez na sua, esse o está em O maiúsculo. E o que é esse o aí? O Espírito Santo de Deus.
não o impeças. E é lindo quando o Espírito Santo assume o comando de uma igreja. Nós tivemos a dispensação do Pai, tivemos a dispensação do Filho, agora nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Ele é o dono da igreja, ele que comanda a igreja. Ai daquele que tocar na noiva de Jesus, o noivo vai se levantar, bravo, que a noiva é dele. Eu tenho dito várias vezes: Senhor, eu sou apenas mordomo desse ministério, e eu sei que eu vou ter que prestar contas diante de Deus. E eu aprendi algo muito lindo, que é sempre a oração que eu faço, porque eu sei que o diabo precisa de um corpo para se expressar, do contrário ele vai estar ilegal na terra, e Deus também. Deus não vai entrar na nossa história se a gente não disser: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos que autorizar. Eu tenho que autorizar. Pode usar meu corpo, Senhor, como tu queres. E essa oração eu tenho feito. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Você conhece a pessoa do Espírito Santo? Você sabe que o Espírito Santo entristece dentro da gente quando a gente quebra um princípio da palavra? Você sabe que o Espírito Santo é mestre, ele nos ensina. Você sabe que o Espírito Santo nos revela o brilho da face de Jesus? Você sabe que o Espírito Santo é que vai nos levar no dia do arrebatamento, encontro com o Senhor nas nuvens? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo comanda uma reunião, e no jejum de 40 dias desse ano, nós tivemos uma reunião assim, domingo pela manhã. Eu li em Ezequiel, lá pelo capítulo 8, 9, 10 e 11, quando o Senhor fala: Ezequiel, faça um buraco no templo e veja o que eles estão fazendo lá. E aí Ezequiel entra e começa a ver tudo, os sacerdotes, o povo adorando o sol, os sacerdotes fazendo aquelas coisas horríveis. E aí até que Ezequiel fica um pouco assim, nervoso, o que é isso, Senhor? A glória de Deus vai saindo. Ele vê a glória de Deus saindo do santíssimo lugar, indo embora. E eu comecei a ministrar, naquele domingo de manhã, sobre a glória de Deus indo embora. O Espírito Santo indo embora. Ele é dono da igreja, ele tem a primazia na igreja, ele faz o que quer com a igreja, mas a gente tem que permitir. Você tem intimidade com o Espírito Santo? Você adora em línguas? Você conhece o mundo espiritual? Você já entrou na eternidade? Quantas vezes você entrou na eternidade? Porque a diferença entre a pessoa religiosa é aquela que tem intimidade, é aquela que entra, vai e volta na eternidade. Abraão entrou na eternidade. A Bíblia diz que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Isso tem a ver com pessoas que conhecem, que têm intimidade com Deus. O Abraão, irmão, disse: olha, eu vou subir com o menino e desço com o menino. Como? Ele não ia sacrificar o menino? Deus não mandou ele sacrificar o menino? Como é que ele diz aos seus conservos: eu vou com o menino e desço com ele? Porque ele viu na eternidade Deus ressuscitando Jesus. E ele pensou consigo mesmo: se Deus ressuscitou Jesus, ainda que eu sacrifique o meu filho, Deus vai ressuscitá-lo e eu vou descer com meu filho. É promessa de Deus. A diferença entre a pessoa religiosa e a pessoa que anda na carne e a pessoa que tem intimidade com Deus são pessoas que conhecem e ouvem a voz de Deus. E essa é a conclusão da mensagem. Nós estamos começando 21 dias de jejum, de oração. A declaração de guerra foi feita agora aqui. Jejum é guerra contra o poder das trevas. Jejum é guerra contra Lúcifer. Você está pronto? Você estará pronto se o Espírito Santo estiver liderando a sua vida.